pernambucano de pesquisas psicobiofísicas, neste sábado, primeiro sábado de 2025, né? Dia 4 de janeiro, né? Temos a satisfação, mais uma vez, de uma apresentação de Walter da Rosa Borges, e o tema será um tema parapsicológico sobre os fenômenos da mente humana, os fenômenos principalmente de materialização, fenômenos de influência direta da mente sobre a matéria, e o título é Tudo Isso é Fraude? Então, vou passar a palavra para as considerações iniciais de Walter da Rosa Borges, e em seguida, né, faremos a projeção dos slides assim que ele sinalizar. Eu tive a preocupação de abordar esse tema porque os céticos sempre primam em dizer que todo fenômeno paranormal, principalmente aqueles em que a mente age sobre a matéria, é necessariamente fraudulento. Isso sem qualquer base experimental ou científica. E então, eu achei que seria um tema oportuno, porque aí nós vamos demonstrar se os mágicos podem reproduzir esses fenômenos devidamente pesquisados. Porque quando o mágico faz a sua mágica, ninguém vai observar de perto. Ninguém vai questionar. Mas já os paranormais, ou médios, eles são pesquisados rigorosamente para evitar qualquer possibilidade de fraude. Então, eu trouxe aqui fotografias que não pode-se dizer que foram truncadas, porque na época não havia tecnologia capaz de fazer esse procedimento e demonstrar que aquilo era real quando era falso. Então, vamos lá. Vou fazer a projeção, vou compartilhar inicialmente a tela. Eu pediria só a Molina que desse um ok quando chegar o slide. Ok. Vou colocar no modo apresentação. Ok. Pronto. Então, vamos iniciar o assunto. Vocês sabem que eu sou sucinto, não é? Então, eu procuro, com poucas palavras, dizer muita coisa. Então, nós temos o primeiro fenômeno, materialização e ideoplastia. É bom informar que a ideoplastia é uma imagem que é produzida pela mente humana em nível inconsciente e que toda forma, seja ela incompleta ou completa, é produto dessa ideoplastia que é produzida por uma desorganização orgânica temporária, produzindo uma matéria chamada ectoplasma. Então, é com esse ectoplasma que a mente forma matéria, forma imagens de pessoas, até mesmo de animais, e conforme seja a quantidade de ectoplasma, é possível fazer a imagem de uma pessoa, seja ela fictícia ou pessoa que já existiu. Na maioria das vezes, trata-se de uma pessoa fictícia. Então, vamos ao primeiro caso. Aí nós temos Florence Cook, que nasceu na Inglaterra em 1856 e morreu em 1904. Ela foi pesquisada principalmente por William Crookes,
que era um físico e que escreveu um livro intitulado Fatos Espíritas. Além de William Crookes, também ela foi pesquisada por Alexandre Aksakov, que também escreveu um livro, mas não sobre o assunto, uma visão geral dos fenômenos paranormais, e outros pesquisadores que não foram devidamente identificados. Então, aí é a imagem da médium, E cientista. o agente psi, chamada de Florence Cook. E esse espírito... Que já recebe nessa peça o motor elétrico. Ou seja, tem muita inovação, tecnologia. Está tendo interferência. Eu acho que O GDS, o qual foi esse tubo compressor elétrico, tudo recebe no grupo Do grupo de cientista psicogeográfico. Pois é, Miguel, vamos fecha Bom dia. Bom dia, fecha, por favor, teu microfone, né? Para poder, né, ficar sem... Mas eu queria só dar boas-vindas a todos, desejar um 2025 muito feliz, de muita saúde, paz e conhecimento, acima de tudo. Um abraço. Um abraço, meu amigo. Tudo de bom. Vamos lá, Walter. Vamos continuar. É um perturbador. Vamos. É um perturbador. Pois é, mas vamos lá. O próximo aqui é... Eita, agora... Então, vamos ver o próximo slide. Peraí, deixa eu ver aqui. Opa, não é. Errei. Estão vendo aí o slide? Agora ficou... Sim. Tá ok. Florence Cook, né? Tá ok. Vamos para o próximo. É porque congelou a minha tela aqui. Tá congelado também, que não tá agora. Agora abriu para todo mundo. Eu vou parar o compartilhamento aqui só para poder voltar com... Esse tema não está dando certo. São os irmãozinhos que não estão querendo contribuir. Agora estão vendo aí o slide? Ainda não. Agora sim. Pronto. Então vamos continuar e voltar aqui. Pronto. Vamos. Cook, né? E agora o próximo. Bom, aí nós temos a imagem criada nível inconsciente do médium ou da paranormal, Florence Cook, e ela se intitulou de Kate King. Para a parapsicologia, não se trata de espírito, mas sim de uma formação mental produzida através do ectoplasma da paranormal ou da médium em nível inconsciente. Aí nós estamos vendo uma materialização completa desse espírito, entre aspas, intitulado Kate King. Aí, na foto, vocês estão vendo o Dr. James Gully, que era médico, tomando o pulso do espírito, entre aspas, Kate King, para saber se havia pulsação, ou seja, se havia naturalmente um coração distribuindo sangue para todo o organismo. Olha que todo mundo está vendo. Ela não está atrás da cortina, nem coisa nenhuma, ela está no meio dos pesquisadores. Vamos lá. Agora. Aí está a Kate King. Vejam vocês que o rosto dela ainda está mal formado.
ainda não está completo. Se fosse Florence Cook, claro que seria o rosto completo, mas aí a materialização não está completa, tanto que estão faltando até as pernas e um dos braços. E nós estamos vendo aí duas pessoas presentes. Aí ao lado, Kate King, ainda completamente formada, tocando num dos pesquisadores, e ao lado outro pesquisador. Aí está novamente Kate King ao lado do médico, e aí, observem, está o Florence Cook debruçada com a cabeça sobre uma cadeira e ao lado dela o princípio de formação desse espírito, entre aspas, Kate King, olha. Seria isso um lençol armado com uma vassoura lá em cima para não cair? Será que esses pesquisadores eram tão imbecis a ponto de não observar isso? E eu quero ainda salientar que essas reuniões foram feitas na residência de Williams Crookes e não na casa da médium Florence Cook. Aí ela está ao lado de William Crookes, que beliscou o braço do espírito, vamos dizer, com o intento de comprovar se era sólido. Muito bem. Agora vamos a outro paranormal, outro mal. Elizabeth Desperance. Ela nasceu em 1855 na Inglaterra e morreu em 1918 na Alemanha. Ela escreveu um livro muito interessante, um livro autobiográfico, chamado No País das Sombras. E Alexandra Kizakov, que também a pesquisou, escreveu um livro, Um Caso de Desmaterialização. William Oxford também pesquisou, ele e mais outros pesquisadores, o caso de Elizabeth Desperance. Muito bem, vamos lá. Aí nós temos duas entidades que ela conseguia produzir em nível consciente. Essa chamada Leila, ao lado esquerdo, vejam o rosto dela aqui, envolta num ectoplasma, não está completamente materializada. E o outro lado, o espírito de Yolanda. Observem que nem sequer o rosto está bem formado, porque a materialização nem sempre é perfeita. Aliás, quase nunca é perfeita. E por isso nós vamos observar algumas falhas na formação dessa entidade. Aí nós temos o tal do espírito de Yolanda materializado e fotografado junto a Madame Desperance. Ela está protegendo os olhos da claridade magnésia, porque a fotografia foi, como antigamente fazia, era obtida mediante magnésio. Aí ela tapou o rosto para não sentir o choque da luz sobre ela. E, naturalmente, apareceu aí essa imagem. Vamos adiante. Esse é brasileiro. É Carmine ou Carmen Mirabelli. Ele, na verdade, era de descendência italiana, nasceu em São Paulo em 1819 e morreu em 1951, atropelado por um automóvel. Ele foi pesquisado pela Academia de Estudos Psíquicos César Lombroso, em São Paulo. Eurico de Góes, que foi um de seus pesquisadores, escreveu um livro muito interessante, Prodígios da Biopsíquica.
Então, vocês vão ver uma coisa interessante. Aí está o presidente dessa agremiação, do lado esquerdo, Carlo Mirabelli, e no centro, a materialização do poeta italiano Giuseppe Parini, que era do século XVIII. Naturalmente, os espíritas vão dizer que essa era uma prova da sobrevivência, porque eis que um poeta que faleceu há 2 séculos atrás apareceu materializado. Como é que esse espírito poderia ser produzido pela mente do médium? Só que nós conhecemos muito pouco a respeito da mente humana, principalmente em seu nível inconsciente. Então, é claro que para os espíritas é uma prova muito forte da sobrevivência e da comunicação entre os mortos. Tá? Mas para a parapsicologia é preciso ter cuidado, embora a parapsicologia não negue a sobrevivência, e em alguns casos, como na memória extracerebral e na xenocracia, haja indícios sugestivos da sobrevivência da mente humana. Digo da mente humana porque, na verdade, a mente está no mundo virtual e interage com o cérebro que está no mundo físico. Vamos lá. Aí está uma formação ectoplásmica de uma entidade feminina, numa reunião com vários pesquisadores observando essa massa ectoplásmica saindo do corpo de Carlo Mirabelli. Vamos adiante. Bom. Agora foi antes. De novo? Já foi antes. Já apareceu? Não, aqui, entidade feminina. Sim, aí tem outra imagem, agora já mais ou menos definida da imagem feminina. Observem que do lado esquerdo tem 2 pesquisadores olhando assim fixamente para a imagem. Aí pergunta-se, algum mágico pode reproduzir esse fenômeno? Algum mágico pode reproduzir uma imagem inteira sem utilizar de outra pessoa? Como eu já disse, enquanto o mágico não é observado, os pesquisadores cautelosamente tomavam todas as providências para evitar a fraude do pesquisado. Uma vez, numa reunião nossa, uma pessoa tentou fazer uma mágica. Ele era mágico e trabalhava na Universidade Católica. E eu fiquei junto dele e disse, Walter, assim eu não posso fazer mágica. Claro que não pode fazer mágica, porque ele está sendo fiscalizado. Enquanto o médium, ou agente psi, realizava esses prodígios, embora fiscalizado rigorosamente. Aí nós temos o ectoplasma, né, saindo da cabeça de Carlo Mirabelli e o presidente ao lado dele observando esse início da ectoplasmia. Bom, aí nós temos outro brasileiro famoso. Ele era genro de um amigo meu, Humberto Vasconcelos, cuja filha dele, Joana, nós tentamos fazer reunião de maturação para ver se ela herdara o talento do pai, mas nós não conseguimos nada. Então, Francisco Peixoto Lins, que era conhecido por Peixotinho, ele nasceu no Ceará em 1905
e ali morreu em 1966. Sobre ele, R.A. Ranieri escreveu um livro muito bom, Materializações Luminosas, onde ele relata detalhadamente as materializações parciais ou completas de Peixotinho. E outro autor, Lamartine Palhano Júnior e Wallace Fernando Neves, publicaram um livro, Dossiê Peixotinho. E o genro de Peixotinho, meu amigo Humberto Vasconcelos, escreveu um livro, Materialização do Amor. Vamos lá. Aí estamos vendo nitidamente uma imagem de uma pessoa que era conhecida de Peixotinho. Vejam vocês o ectoplasma saindo da boca e da orelha de Peixotinho, formando uma imagem com o rosto bem definido. O resto não, mas o rosto bem definido na massa ectoplásmica. Aí temos também mais uma amiga de Peixotinho, que era justamente a chamada Ana. Então, vejam você, mais uma vez, o ectoplasma saindo da boca, do nariz de Peixotinho, uma imagem ainda não inteiramente formada, mas o que interessa, o rosto de Ana bem definido. Aí nós podemos dizer, será que a nível inconsciente, Peixotinho, naquela ocasião, lembrou das duas amigas que tinham falecido e reproduziu o seu rosto na imagem ectoplásmica? Aí tem um caso interessante. Vejam vocês que o ectoplasma novamente saindo pela boca, pelas narinas, pelo ouvido de Peixotinho. Eu queria ver o mágico botar tudo isso pela boca, fora, pelo nariz e pela orelha. Será que o mágico faria isso? Aí vejam na massa ectoplasma uma fotografia, que é de Maria Duarte Santos, quando era viva. O interessante é que Peixotinho não conhecia Maria Duarte dos Santos. Quando o esposo dela, que morava em Portugal, viu a fotografia, viu isso aí, ficou tão emocionado que veio ao Brasil para ver se Peixotinho reproduzia novamente esse fenômeno, o que não aconteceu. Porque o fenômeno paranormal não depende da vontade do médium ou do agente psíquico. Ele é espontâneo. Então, Peixotinho não reproduziu mais uma vez esse fenômeno. Mais uma vez, nós temos aí uma ideospatia de Carlos Augusto, chamado Guga, na massa ectoplásmica. Essa imagem é desconhecida, do lado esquerdo, que é uma mulher, mas não foi identificada. E no lado direito, nós temos, numa massa ectoplásmica, o rosto desse Carlos Augusto. Observe que é a mesma coisa. Aquela fotografia embaixo é de quando ele era vivo. Bom, aí nós temos Jacques Weber, na Inglaterra. Ele nasceu em 1907, morreu em 1940. Harry Edwards escreveu um livro de Mediumship of Jacques Weber. Eu não consegui ainda esse livro em inglês. E Maurice Barbanel escreveu Disease Spiritualism, e Linda Williamson escreveu Médios and the Afterlife. Eu não sei se esses livros estão à venda e eu não os encontrei
na internet. Mas vamos lá. Estamos aí com o processo de ectoplasmia. Vejam que a boca, olha, isso aí na frente dos pesquisadores. Vejam que o ectoplasma está saindo da boca de Jacques Weber, segurando uma corneta na horizontal e outro ectoplasma saindo do umbigo e também pegando outra corneta a nível horizontal. Algum mágico poderia produzir esse fenômeno? Observem ainda que Jacques Weber está amarrado as duas mãos na cadeira e os pés também estão amarrados na cadeira. Um mágico faria isso? Olha aí, agora uma espécie de pandeiro e o ectoplasma saindo da boca de Jacques Weber e observado pelas pessoas. Quer dizer, esse ectoplasma é tão duro que segura o objeto, que se fosse mole, o objeto cairia. Será que o mágico engoliria algo duro pelo estômago e depois colocaria para pegar essa pandeiro e depois engoliria isso duro? Vamos adiante. Veja você um rosto sobreposto ao rosto de Jacques Weber. E aí o ectoplasma saindo pelos ouvidos do paranormal. Mais adiante, vejam vocês novamente Jacques Weber amarrado nas mãos e nos pés e uma mão saindo aqui da calça dele. Não é? E na outra fotografia, o ectoplasma subindo. Vocês já viram algum pano subir? Aí está o ectoplasma subindo. E, novamente, o Jacques Weber amarrado na cadeira, nas mãos e nos pés. Aí, mais uma vez, ele, como se estivesse mordendo uma corneta, e quem botou essa corneta na boca de Jacques Weber? E mais uma vez ele amarrado e do lado esquerdo. Veja o ectoplasma enorme saindo da boca e derramando até o chão. Algum mágico faria isso? A mesma coisa, o ectoplasma cobrindo até o rosto, e a mesma coisa do lado direito, o ectoplasma saindo da boca até o chão mais uma vez. Mais uma vez, sempre o ectoplasma e sendo presenciado por pessoas, né, que estavam na reunião. Bom, aí nós temos uma brasileira, Ana Prado, que nasceu no Amazonas, mas viveu a vida toda no Pará. Ela nasceu em 1883, morreu em 1923, e sobre ela, Nogueira de Farias, eu tenho esse livro digital em físico, O Trabalho dos Mortos. E Samuel Nunes Magalhães escreveu Ana Prada, a mulher que falava com os mortos. Vamos lá. Aí nós vemos Ana Prada e ao lado direito, lá da fotografia, está saindo uma massa ectoplasma e uma imagem se projetando nas costas de Ana Prada. Aí vejo vocês, ela estava colocada numa gaiola, sentada numa cadeira, o ectoplasma saindo de sua boca, formando uma imagem com um rosto ali pouco definido e outra parte do ectoplasma entrando em duas vasilhas com parafina fervente para produzir formas de mãos e de pés, que eu não trouxe
porque não interessaria a palestra de hoje. E ao lado de uma pessoa, também uma imagem, não é? Um rosto bem pequenininho, mas você veja que está com a perna. Será que foi uma pessoa que escondeu o rosto? Uma pessoa deformada, escondeu o rosto e botou essa imagenzinha dentro do pano? Aí vejo vocês também, na mesa, o ectoplasma embaixo, tocando no pé dos assistentes. Uma imagem tocando no pé dos assistentes. Aí nós temos um médium espírita, pouco conhecido, Francisco Antônio Belo, que não se sabe a data do nascimento dele, mas sim que ele morreu em 1973, em São Paulo. Sobre ele, Urbano Pereira escreveu um livro, Operações Espirituais. Então vamos ver o que ele produzia. Vejo aí que ele também está amarrado nas mãos e nos pés, e o ectoplasma saindo do nariz. No outro lado, o ectoplasma levantando e botou uma espécie de corneta, não é? Em cima da cabeça do paranormal. Observe que ao lado tem uma radiola. E vamos ver o que acontece. O ectoplasma saindo do nariz dele e indo em direção à radiola. Uma ação inteligente. Mais adiante. Agora, a mesma coisa. O ectoplasma ao lado do paranormal. Vamos lá. Sim, agora o ectoplasma saindo das orelhas dele, da boca, pegou o disco, tirou da radiola, tá? Tirou da radiola. O mágico faria isso? Olha, está aí tirando da radiola, né? Ele está tirando da radiola. Vamos lá adiante. Agora levantou o disco até lá em cima. O mágico faria isso, amarrado os pés da mão. Conseguir tirar um disco da radiola, levantar esse disco e mantê-los fixos em cima. Vamos ver. Aí nós temos Franek Krusk, que nasceu na Polônia em 1874, mas não se sabe quando ele morreu. Ele foi pesquisado por Gustavo Gelei e Charles Richer, entre outros pesquisadores. Aí estamos vendo a formação ectoplásmica atrás da costa de Franek Krusk. Né? Há uma pessoa observando e no último slide um ectoplasma assim escuro. Tudo isso é naturalmente uma formação da imagem produzida pelo inconsciente de Franek Krusk. Olha, observe aí as pessoas de meditação e uma formação de uma imagem atrás de todos eles. Bom, aí nós temos Linda Gazera, que nasceu na Itália. Na verdade, era uma mulher muito bonita. Nasceu em 1890 e morreu precocemente em 1932. Ela foi pesquisada por César Lombroso, por Charles Richer e Enrico Imola. Léo Pelamonte lançou uma hipótese interessante. Seriam essas imagens produzidas por Linda Gazera sonhos objetivados? É uma hipótese muito interessante. Ou seja,
ela sonhava, exteriorizava o ectoplasma e formava as imagens. Vocês vão ver que ela produzia esse fenômeno na frente de todos os pesquisadores. Agora, vejam ela dormindo e uma formação de uma mulher, bonita também. Ela aqui está dormindo e a formação de uma espécie de uma garotinha. Vejam o ectoplasma ainda formando a imagem. Mais adiante. Olha aí. Todo mundo observando. Viu? Era a médium deitada, Linda Gazelle, e também uma imagem se formando ao lado dela. Mas ainda, ela também ainda dormindo, duas pessoas observando outra imagem com o rosto um pouco encoberto pelo ectoplasma. Agora vejam, dois pesquisadores observando uma espécie de criança, um rosto de criança, ao lado de Linda Gazelle, também dormindo e, como disse Horace Leaf, sonhando. Eu acho que a hipótese dele é muito interessante. Aí, mais uma vez, Linda Gazelle, sonhando a imagem ao lado dela, do lado direito também a mesma coisa. Agora, duas imagens. Uma criança, o rosto bem decidido, e outra, uma mulher do nariz para baixo. É isso. Bom, vamos lá. Isso é assombração. Então, fechar o microfone, né? Quem tiver, para não ter ruído. Obrigado. agora vejo vocês, mais imagens ainda, muitas imagens em que Linda Gazelle sempre dormindo, sempre observada, e as imagens sempre aparecendo, umas com a maioria com o rosto bem definido. E mais uma vez, olha quantos pesquisadores observando o fenômeno. O mágico faria isso, devidamente fiscalizado? Vamos adiante. Mais uma vez, olha um mundo de imagens. Né? Vamos lá. Olha que rosto bonito. E agora ali, ela, uma mão assim, como se estivesse dizendo alô, ou assinando. Né? Ela, como sempre, dormindo. Mais uma vez, sendo observada, e outra imagem se formando. Veja quantas imagens ela produzia. Bom, aí nós temos Maria Marshall, ou Maria M. Ela nasceu na Escócia em 1880, morreu em 1963 e foi pesquisada por T.G. Hamilton, o Thomas Grindley Hamilton. Ele escreveu um livro em inglês, Intention and Survival, ou seja, intenção e sobrevivência. Né? Esse livro eu tenho digital, mas está em inglês. Vejam aí uma imagem formada por Maria M, né, ao lado dela. No slide anterior nós vimos aí uma imagem também. Aí, uma imagem ali mais ou menos bem formada, o pesquisador segurando na mão dela. Bom, vamos adiante. Essa aí já vimos. E olha aí, ela segura pelas duas mãos e uma mão ectoplasma segurando aqui o nariz dela, os olhos. O mágico faria isso?
o ectoplasma, que é raro, saindo pelos olhos. Seria isso uma lágrima sólida? Adiante. Agora, vejam vocês. O ectoplasma saindo pelos olhos e a formação de uma imagem. Pela boca, uma formação de outra imagem. Quer dizer, ela vomitava a imagem. Aí, o ectoplasma na cabeça, na orelha saindo, e do nariz, a formação ectoplasma, chegam bem mais adiante, com imagem dentro dela, da massa ectoplásmica. Bom, olha aí, veja vocês. Na massa ectoplásmica, vários rostos. Ali você tem quem? O famoso escritor Arthur Conan Doyle. Olha aí, na massa ectoplásmica. E ao lado direito, Arthur Conan Doyle. Será que Maria M. conhecia Arthur Conan Doyle e produziu a sua imagem na massa ectoplásmica? Um mágico faria isso? Aí, outra imagem, né, desse jovem, aqui do lado esquerdo, não do lado direito, do lado esquerdo, ali. Agora, o mais importante, aí na frente, tem o filho de um famoso pesquisador, né, vamos ver agora adiante, de o nosso amigo. Vamos lá. Agora esqueci o nome dele. Raymond. Não, Raymond era justamente. Comparação do rosto. O Paraná, mas é o pai dele. Fardado, soldado. Arthur Conan Doyle? Exatamente. Então, veja você, a massa ectoplásmica e bem formado o rosto dele, e aqui a fotografia dele quando vivo. Ele morreu na Primeira Guerra Mundial. Tá? Aí ele estava fardado quando foi para a guerra. Vamos lá adiante. Bom, aí temos Emma Crandon, que era Marjorie. Ela nasceu nos Estados Unidos em 88, morreu em 41, e foi pesquisada por William McDougall, Harvey Houdini, que era mágico, Walter Franklin Price e Harold Carrington. O Houdini procurou várias vezes provar que tudo era fraude e não conseguiu. E Houdini era um mágico famoso e, no entanto, apesar de pesquisar, Marjorie não conseguiu provar sua fraude. Vamos adiante. Vejam você, o ectoplasma saindo pela orelha, ela segura pelas duas mãos, mais adiante. A mesma coisa, o ectoplasma saindo pela orelha. O ectoplasma cobrindo o rosto dela, e ela, como sempre, com as mãos amarradas. Mais uma vez, parece até uma fantasia, né? E mais uma vez com as mãos amarradas. Ainda o ectoplasma. E agora, vejam vocês, uma mão pegando alguma coisa dentro desse prato. Os dedos grosseiros saindo aqui, talvez do estômago, do intestino dela. O mágico faria isso, com as mãos amarradas. Bom, agora o que é mais interessante, materialização de animais. Só quem conseguiu isso foi Frank Cruz. Vamos ver. Vejam aí. Ele foi pesquisado por Gustavo Gerlei e Charles Sheen. É uma ave pousada no ombro, ou uma ave, ou uma águia ou uma coruja, pousada no ombro de Krusk. Será que é uma prova
da sobrevivência desse animal, ou isso é uma imagem formada pelo inconsciente de Franek Kushner? Se for realmente prova da sobrevivência de animais, então todos os animais sobrevivem. Inclusive, acho que as formigas também, e as muriçocas. Aí, dobragem de metais. Bom, isso é muito questionado. Aí nós temos o mais questionado como brasileiro, Thomas Green Morton de Souza Coutinho. Ele nasceu em 1947, no Rio de Janeiro, e sobre ele, o nosso amigo e parapsicólogo Mário Amaral Machado, que fundou o Instituto Brasileiro de Pesquisas, né? Escreveu um livro muito bom, intitulado Os Fenômenos Paranormais de Thomas Green. Esse livro está disponível, eu tenho o livro físico e digital. Vamos lá. Olha, ele entortava colheres, não só pegando, olha, não só pegando, vejam que verdadeiras obras artísticas. Como ele enrolava uma colher na outra, isso pegando, mas também à distância. À distância, ele conseguia esse prodígio. Olha aí, uma formação artística, né? O mais precisa é muito trabalho para entortar, né, esses garfos com as suas pontas para produzir esse fenômeno, inclusive 2 garfos juntos. E olha, além disso, essas 2 colheres enroladas, tinha aí, ó, Ra, e ali, Hello, se não me engano. Agora, sim, inclusive, o nosso amigo, aquele nome dele, Duílio Cabral? sim, Duílio Cabral. Duílio Cabral de Melo, ele relatou que, certa ocasião, porque Thomas se hospedava na casa dele. Então, certa ocasião, quando Thomas Greenmore desceu para jantar, almoçar, aliás, estavam vários convidados à mesa posta, e ele, na escada, ainda disse, bom dia, e entortou todos os garfos e talheres da mesa. Então, ele nos doou um painel com toda essa imagem, mas eu tive vamos dizer, a ingenuidade de emprestar a uma pessoa que frequentava o Instituto, e essa pessoa não devolveu mais esse painel, sob as mais diversas alegações. E ele se dizia que é espírita, quer dizer, um espírita sem nenhuma moral, companheiro. Bom, levitação. O mais famoso foi Daniel Douglas, mas nós não temos nenhuma fotografia dele. Aí nós temos a levitação de Carlos Mirabelli, ó, a plena luz. Vamos adiante. Telecinesia é movimento de objetos. Aí, vejam vocês, ninaculagina, ou ninaculagina, ela movimenta objetos com as mãos e os objetos estão dentro de uma cápsula de vidro. Certo? O mágico faria isso. A mesma coisa, o nosso amigo Jacques Weber conseguiu a levitação, ó, o telecinesia de uma mesa. Olha a mesa bem alta. Quer dizer, a telecinesia, né, pode ser sob forma de levitação. Olha aí, a mesa lá no alto. Eu tenho um caso interessante que eu já contei aqui,
E se vocês não sabem, eu participei de uma reunião, era eu, meu cunhado, um espírita muito experiente e idoso, e os donos da casa, Márcio e Sônia, nós fomos espírita na casa dele, e eu tive a oportunidade de ver a materialização de uma mão. Essa mão saiu da cabine, né? E para encurtar a história, eu pedi que essa mão viesse até junto de mim. Eu estava numa mesa enorme, que daria para 12 cadeiras, e a mão veio no ar. Eu me levantei, apertei a mão apertou a minha, né? Ainda cauteloso, eu com a mão esquerda procurei ver se não havia um prolongamento, não havia. E nesse momento eu pensei se essa mão estava muito materializada realmente. Ela livrou-se da minha, foi no meu bolso, tirou o pente Flamengo, partiu e jogou no chão. Então eu perguntei, você pode levantar essa mesa? A mão não se fez de rogada. Pegou na mesa e levantou-a sem deslocar o centro de gravidade. E depois soltou. A pancada foi tão grande, mas não acordou a médium, que era minha concunhada, e que não era mágica, ela não era mágica. Depois a mão voltou para a cabine e voltou e me entregou um ramalhete de flores. E ainda me indagou, está satisfeito, irmão curioso? Eu disse, claro. E a voz disse, nós queríamos dar uma prova científica da sobrevivência. Vamos adiante. Não, meu amigo, a questão agora da moldagem. Tá? Vamos ver aqui. Veja aí que a nossa amiga, a Elza Paladino, ela conseguiu moldar, para fazer uma impressão, numa moldagem de gesso, à distância. Essa impressão foi feita à distância. Ela não pegou nessa massa de gesso. Foi à distância e ela fez uma imagem que, aliás, um pouco parecida com ela. Vejo que é um pouco parecida com ela. À distância, ela não pegou nesse gesso para moldar essa imagem. Metafonismo, vamos ver. É o deslocamento de objetos. Por exemplo, aí, Madame d'Espérance, ela conseguiu trazer plantas de outro lugar para a reunião dela. Foi o que eu disse. A minha cunhada, ela trouxe um ramalhete de flores de outro local. Ela não estava com ramalhete de flores. Adiante. E o Ted Sérios. Ted Sérios conseguiu um fenômeno muito impressionante. Ele nasceu nos Estados Unidos, aliás, ele era grego, mas adotou uma nacionalidade norte-americana. Nasceu em 1918 e morreu em 2006. Ele foi pesquisado por Júlio Eisenberg, que era professor de psiquiatria, né? E escreveu um livro, O Mundo de Ted Sérios. Né? Então, vamos ver, olha, ele olhava para a máquina fotográfica e impressionava a película fotográfica. Vamos ver. Aliás, veja aí. Enquanto Ted executava essas operações, ele suava, apresentava tremores, tensão muscular e, ao término da sessão, ficava tão extenuado que era preciso ser carregado nos braços e colocado numa cama, apresentando com frequência sangramento pelo nariz, pela boca e pelo intestino. Vamos ver agora o que ele fazia. Ó, essas imagens ele produzia na película fotográfica com a mente.
Você veja que a imagem está se formando até a parte final. Vamos ver mais adiante. A outra imagem, agora colorida. A outra lá, ao lado direito, lá em cima, e ao lado direito, embaixo. Uma imagem de um prédio e outra de dois carros em movimento. Bom, conclusão. Os céticos alegam que os fenômenos paranormais não existem. Tudo não passa de fraude dos médios que são pesquisados por pessoas ingênuas. Veja você, cientistas são pessoas ingênuas e crédulas. Eles agem por ignorância da natureza da fenomenologia psi, ou por preconceito ou má fé. E são incapazes de produzir esses fenômenos nas mesmas condições em que são obtidos pelos médios severamente fiscalizados e controlados pelos pesquisadores. Em razão disso, mágicos convidados para realizar essa façanha desistiram. Alguns pseudo-médios fraudaram sempre, é claro, sempre, porque não tinham aptidão psíquica. Outros, ocasionalmente, quando não puderam realizar fenômenos psíquicos, embora fossem dotados desta aptidão. E, finalmente, alguns nunca foram pegos em fraude. A fraude deve ser convincentemente provada, o que rarissimamente acontece, e não apenas alegada. Nunca houve comprovação de que todos os médios pesquisados eram mágicos. Nenhum deles era mágico. E qual a prova que os cientistas que realizaram pesquisas com os médios eram ingênuos? Eu quero dizer a vocês o seguinte. Certa ocasião, Terminou? Terminou. Pode continuar. Sim, continue, Walter. Bom, eu quero dizer a vocês, nessa ocasião, quando o Instituto estava na Rua da Concórdia, apareceu Fernando Villanova, que era filho do meu professor e que foi depois meu amigo, meu grande amigo, Lorival Villanova, que era um dos maiores juristas do Brasil. Pois bem, Fernando foi comparecer ao Instituto com uma moça. Ele me apresentou como a ex-noiva dele. Aí disse, Walter, essa aqui é minha fulana, minha ex-noiva. Ela viu o Uri Geller se apresentando na televisão e conseguiu entortar um garfo. Eu disse, muito bem. Eu a trouxe para fazer uma experiência. Aí eu me dirigi a ela e disse, olha, fenômeno paranormal é raríssimo. Você fique à vontade. Você não tem nenhuma obrigação de reproduzir esse fenômeno. Certo? Então, não fique constrangida se você não conseguir. Porque os pesquisadores, de tanto constranger os paranormais, às vezes inibem a sua aptidão. Mas você aqui fique à vontade. Não se preocupe se não realizar o fenômeno. Aí peguei uma chave que era do armário, eu tinha uma outra, uma réplica, uma cópia, e entreguei a ela. Aí ela disse, eu vou tentar. Eu disse, tente, mas veja, não se estresse, fique à vontade. Aí ela começou, ó. Daqui a pouco, ó, entortou a chave na minha frente e na frente de Ivo Caruso. Por quê? Eu não a constrangi. Eu deixei à vontade. E a maioria dos pesquisadores não fazem isso. Ficam exigindo que o paranormal produza o fenômeno para mostrar que ele é autêntico. Não se faz isso. Esses pesquisadores estão totalmente enganados. Você que tem de criar um clima favorável, de aceitação daquela pessoa, para que ela possa, então,
sem qualquer necessidade de mostrar o seu fenômeno, consiga, vez ou outra, produzir. Bom, era isso que eu tinha a dizer, e agora vocês podem fazer os comentários. Obrigado, Walter, né, pela apresentação, né? Assim, as imagens, né, muito contundentes, né, e históricas, né? E Ronaldo aqui, ele levantou aqui a mão. Em primeiro lugar, parabenizar Walter pela excelente apresentação. A minha pergunta seria especificamente sobre a sua experiência com aquela mão materializada, que você a tocou. Então, são duas colocações. Quando você a tocou, ela era quente, era fria? E outra pergunta, se ela tinha pulsação? Não, veja o seguinte. Eu sempre fui muito cauteloso. E naquela época eu era espírita. Apesar de espírita, eu era cauteloso. Então, quando a mão veio até mim, meu pedido, eu estendi a mão direita, eu me levantei, né, na cadeira, estendi a mão direita e ela apertou a minha. Veja, eu apertei e ela apertou. Ela não ficou assim, aquela mão mole, não. Ela replicou o meu aperto. A mão, a temperatura é normal. Agora, claro que eu não cheguei a examinar se ela pulsava, porque o tempo foi pouco. Porque nessa ocasião, eu levantei a dúvida. Será que essa mão está bem materializada? De incontinente, ela soltou a minha mão, foi no meu bolso, tirou o pente do Flamengo, quebrou na minha frente, jogou no chão. Aí eu fiz o desafio. Você pode levantar essa mesa? Aí a mão foi, pegou a mesa aqui, levantou-a, não deslocou o centro de gravidade e depois soltou. A mão caiu com um estrondo enorme, mas Maria José, que era médium, não acordou, porque ela era casada com meu cunhado. Tá? Era casada com meu cunhado. Então nós íamos a reuniões na casa de Márcia, num jipe, eu, ela e o esposo dela, Edésio. Edésio, Maria José e eu. Não tinha lá nenhum buquê de flores. E naquela ocasião, como eu disse, quando a mão voltou à cabine, retornou com um buquê de flores. Eu agradeci e ele disse, a voz disse, está satisfeito, irmão Cruz? Claro. Nós queríamos dar uma prova científica da sobrevivência. Eu levei esse buquê de flores para casa, minha esposa botou num jarro e durou como duram as flores dentro de um jarro d'água. Né? Foi isso que eu presenciei. E outros fenômenos, deslocamento de objetos, a gente colocava a pizza ia apitando pelo meio da casa. Então, meus amigos, isso eu presenciei. Certo? Temos aqui Molina, que levantou a mão aqui em seguida. Por favor. Eu até pedi para falar primeiro, porque eu vou ter que me ausentar. Mas antes de qualquer comentário, eu acho que a gente devia botar uma regra e pessoas estão tentando se passar por outras. Né? Você vê claramente que tem uma pessoa tentando se passar por Alexandre, tá? Inclusive, ele ficou mais bonito que o próprio Alexandre, entendeu? Mas não é o Alexandre, claramente não é o Alexandre. Né? A gente precisa ter um critério como identificar esse, né? Dito isto, elogiar o nosso guru. Ele sempre passava algumas fotos, sempre me deixa muito impactado, né? E também pelo depoimento dele. Mas essa coleção de hoje foi realmente inacreditável. Tá sensacional. Eu fico querendo tentar fazer alguma explicação, mas eu tenho dificuldade. Mas também não consigo. Tento até ser um pouco sério, como ele mas realmente me impacta profundamente e positivamente, né? Mas gostaria de tentar criar uma explicação científica para esses achados, né? Parabéns, Walter, parabéns. Mas eu acho que essa sua
palestra ela tem que ficar guardada ou ser transformada em um artigo com fotos, porque ela tem que ficar registrada. Ela tem que ficar registrada. Parabéns, Walter. Parabéns. Parabéns aos paranormais que produziram esses fenômenos. Eu sou apenas o relator. Então, veja você. O papel de relator não é fácil, né? Coletar e relatar como você relatou, tá? É de um brilhantismo ímpar. Ainda digo a você, Molina, esse ectoplasmia não é privilégio do ser humano. Vamos ver, no mundo animal, a aranha produz a teia com seu próprio organismo. De onde é que a aranha tira toda aquela teia? Dela mesmo. É o fenômeno de ectoplasmia. Ou seja, ela imagina, com o ectoplasma dela, ela vai moldando a teia. E todo mundo sabe que a teia da aranha é mais forte do que o aço. Veja você, não é atributo do ser humano exteriorizar o ectoplasma. Né? A própria aranha consegue isso. E ela não aprendeu. Isso é o quê? Uma programação em que ela consegue exteriorizar o seu ectoplasma e fazer a sua teia geometricamente correta. E ela não estudou geometria. Comparação interessante. Eu tenho, assim, me escrevendo também em seguida para... Alexandre, por favor. Não tinha visto a sua mão. Depois eu me... Eu quero dizer, primeiramente, que Molina consegue desestruturar qualquer... Assim, Molina, muito obrigado. Você é o danado. Mas, olha, no primeiro eu quero registrar, mais uma vez, meu entusiasmo com a curadoria do nosso instituto. As reuniões do sábado são imperdíveis. E quando a gente não consegue participar, a gente fica com a sensação de perda. E foi exatamente esta sensação que eu tive há poucos instantes. Eu não consegui entrar. O Skype começou a me fazer perguntas. Eu respondia todas as perguntas que ele me fazia. E ele dizia que todas as respostas estavam erradas. E pediu para lançar a senha. E dizia que minha senha... Não... Olha, E aí, eu me lembrei de uma conversa que nós tivemos antes com relação à inteligência artificial. Essa tal inteligência artificial, isso é um perigo. Isso é um perigo. Se não fosse Jalmir, com a capacidade de ver as coisas, eu não teria assistido a parte que assisti dessa palestra de volta. Então, agradeço muito a você, Jalmir, muito a você. E me parece que outras pessoas também não puderam entrar por conta do Skype. Com relação à palestra, eu devo dizer que não me surpreendeu. Eu já estou habituado ao brilho do Walter, e quando ele fala, ele consegue fazer, como o Molina bem expressou, ele consegue impregnar as coisas com um brilho muito especial. Nós sabemos que o talento de produzir imagens e produzir sons dos paranormais é invulgar. Né? Mas se não fosse Walter, a gente não teria conhecimento. E não é só o conhecimento do fenômeno, é a forma como ele mostra. Agora, por outro lado, eu quero mais uma vez registrar aqui que a questão da fraude, eu pessoalmente acho muito relativa. Muito relativa. Porque a gente começa a ver fraude em relação àquilo que a gente espera que seja. Mas do ponto de vista de quem faz a fraude, isso não é uma coisa sobrenatural. Fique imaginando uma pessoa que consegue fraudar um ectoplasma. Eu vou imaginar que tenha havido. Eu não sei, eu não conheço a história, mas tem havido. Eu pergunto, esse fraudador é um ser comum? Será que algum de nós ia conseguir fazer aquilo? Então, existem... Quem faz a fraude nesse tipo de matéria é tão competente, é tão especial,
tem uma mente tão prodigiosa quanto qualquer outra. Tem esse talento. Imaginem a gente saudar um fenômeno de produção de poemas, ou de quadros, ou de... A gente não consegue, porque nós não temos esse talento. Então, eu fico muito preocupado quando a gente chama uma pessoa que consegue fazer esse tipo de ilusionismo de soldador. Ele é soldador para aquilo que a gente imaginava, mas do ponto de vista da ilusão que ele provoca, ele é tão talentoso quanto qualquer outro. Sim, obrigado. Algum comentário, Walter? Eu não vi direito. Bom, veja, o grande problema, Alexandre, é que nós pouco conhecemos a capacidade da mente humana. Porque o nosso consciente, ele é apenas uma pequena parcela da mente geral. E, por isso, é uma espécie de iceberg, não é? Que nós só vemos a superfície e não a sua profundidade. Por isso é que nós nos admiramos de certos fenômenos que parecem impossíveis serem produzidos. Agora, você entrando na parte da metafísica, você pode admitir que a nossa mente, não é? Ela possui uma aptidão extraordinária, e não só de uma pessoa. É porque nós apenas, vamos dizer, produzimos apenas uma parte dessa mente. Vamos dizer que uma pessoa é mais inteligente que a outra, porque ela colapsou, vamos usar um termo da física, colapsou aptidões que já existem no seu inconsciente. E as pessoas comuns não conseguiram colapsar essas aptidões. Então, o que acontece? Todos têm, possivelmente, uma potencialidade igual. Agora, uns conseguem desenvolver mais do que os outros essa potencialidade. E o gênio é aquele que possui desenvolve mais ainda essas potencialidades. Aí nós não sabemos como isso ocorre. Então, temos de confessar a nossa ignorância e procuramos uma hipótese. Eu digo que hipótese é uma explicação consoladora, porque quando nós trazemos uma hipótese, é para nos dar uma certeza de que aquilo funciona conforme nós explicamos. E por isso, nós não sabemos realmente até onde a mente é capaz de realizar prodígios. Colocado. Eu tenho algumas considerações assim para fazer sobre esse tema, né, de que Walter falou. Primeiro, esses fenômenos, e quando eu falo fenômenos, eu quero distinguir da questão da experiência, porque na psicologia e na parapsicologia são aquelas experiências que a pessoa relata, e só citando duas, assim, bem famosas, né? Aquelas experiências fora do corpo, que a pessoa se sente ou até vê o próprio corpo, e as próprias, e o que não quer dizer que a pessoa esteja fora do corpo, né? Então, aquele ali, ele tem muitas formas de abordar, né? Uma abordagem fenomenológica. E outra também muito famosa são aquelas experiências de quase morte, daquelas pessoas que estiveram muito próximas à morte, aí vem o nome quase morte, e por alguma razão ela se recupera, e naquele tempo, né, que ela passou, quase morrendo, né, então ela relata muitas coisas assim interessantes, em se sair fora do corpo, passar por um túnel, ver um ser de luz, e isso aí tem sensação de paz, em algum momento algo, né, faz ela voltar, né, ela está muito bem, mas tem alguma coisa a terminar como missão na Terra. Então, isso são estágios muito comuns, relatados assim, isso aí são transculturais,
e são experiências, né? Então, coisas subjetivas. O que Walter nos trouxe hoje, né, com apoio, né, de fotografias, né, então foram fenômenos. Então, a gente tem que fazer essa separação. Ela tem uma realidade objetiva, não são uma realidade subjetiva. O que se pode dizer, né, a primeira abordagem dos sets é fraude. Isso é uma questão que pode ser colocada, mas como o Walter próprio trouxe, né, aqui, muitos pesquisadores famosos, né, Charles Richer, né, um prêmio Nobel, né, por exemplo, um deles, e mágicos, até o próprio Houdini, né, que era um mágico, talvez o mágico mais famoso da sua época, né? Então, ele pôde acompanhar, né, alguns paranormais e não descobriu fraude, né? Então, e essa questão da fraude é a primeira hipótese do parapsicólogo, né? Porque as pessoas fraudam por várias razões, conscientes ou inconscientes, isso é história. Isso é uma parte do comentário. O outro comentário é que esses fenômenos, eles fizeram parte de uma determinada faixa da história. Então, eles eram muito comuns no final do século passado, né? 20 anos do século XIX, né? Século passado não, século XIX, né? Então, aí o que foi pesquisado por William Crookes, né? Que foi um cientista muito famoso, e ele teve uma fase da vida dele e ele passou pesquisando esses fenômenos. Então, Florence Cook, né? Tá aí. Foi pesquisado, inclusive, na própria residência dele, que ele tinha mais condições de controle e tal. Ele pesquisou outros paranormais também, como Daniel Douglas Home, né, que era um paranormal de efeitos físicos, né, e ele passou, né, talvez, tem uma obra, né, que trata da vida dele, né, uns 10 anos pesquisando isso, recebeu muitas críticas, né, e depois ele parou, né. Mas ele usou, né, que a gente pode, digamos, questionar várias coisas, né, mas não se pode questionar que ele estava acostumado com a metodologia científica, né, da época, né? Ele não era um tolo, né? Então, essas questões da fraude é a primeira hipótese e esses fenômenos foram pesquisados de diversas formas. O que eu vejo, a questão não só dos fenômenos objetivos, né? Os fenômenos que o Walter também trouxe, a psicocinesia, então, quando você afeta, né, a um objeto, ou como ele falou, trouxe o Ted Sirius, né, até a própria película fotográfica, que era assim naquela época, né? O Ted Sirius, ele tomava uma, né? Ele gostava de álcool, né? E naquele estado, né, que ele ficava, ele conseguia produzir as figuras que Walter mostrou, algumas informação até, né? E algumas até coloridas, né? E o filmezinho estava lacradinho, virgem, né? Então ninguém tocou, né? Então as condições de controle, né? Isso foi em condições controladas, né? De laboratório. Então, quer dizer, você não pode questionar. Trouxe mais recentemente, eu digo há cerca de uns 20 e poucos anos atrás, o Thomas Green Morton, que apesar do nome, ele é brasileiro, né? O pai dele, o Thomas Green Morton foi o inventor da anestesia, né? E o pai dele homenageou, né? Fez essa homenagem. E ele teve uma dificuldade muito grande de ser pesquisado, porque ele era um irresponsável, assim, se é que a gente pode dizer. Você marcava e ele não comparecia. A gente tentou, em alguns momentos, né, até convidá-lo para os simpósios pernambucanos, congressos que o Instituto também patrocinou, mas não era muito perigoso, né? Porque uma coisa é você vai, chama um público, né? As pessoas pagam as entradas, pagam, né? No final, né, não aparece a pessoa, né? Vê que situação fica, né, a instituição, né? É um convidado, né? Tem outros também, né? Mas ele é o principal, né? Assim, todo mundo vai atraído, né?
pelo fenômeno. Tá, Molina? Tudo de bom. E ele foi pouco pesquisado, mas Walter trouxe aqui, ele falou, né, de Mário Amaral Machado, foi um parapsicólogo, né, do Rio de Janeiro, já falecido. Ele esteve presente aqui no Congresso Nacional, ainda no século passado, né, promovido pelo Instituto. E ele tem um livrinho bem fininho. E esse livro, que eu tenho uma cópia física dele, ele faz com um documentário. Ele não elabora uma teoria do paranormal, uma teoria de como ocorre, mas ele dá o testemunho dele e documenta isso através de um livro, mostrando o Thomas desnudo, porque os mágicos, né, costumam utilizar-se muito das indumentárias e tal para poder facilitar seus truques, né? E, no caso dele, ele desnudo e promoveu, né, algumas questões de hormogênese, né, que é a questão de perfumes, a questão aí de outros fenômenos físicos, né? E ele fotografa isso tudinho e publica o livro. Então, quer dizer, ele deu o aval, né? Ele colocou, digamos, o nome dele, né, às críticas, a cara às tapas, né, como se diz, dizendo, olha, esse cara aqui na minha frente, no Instituto de Pesquisa Psicobiofísica lá do Rio de Janeiro, ele fenômenos em condições controladas, aqui pelo Instituto, e ele compareceu, submeteu seus controles, né, que às vezes o pessoal não quer. Então, é uma forma de dizer autenticidade. Agora, a grande questão que eu vejo dos fenômenos paranormais como um todo, né, para poder concluir, e eu vou pedir os comentários de Walter nesse aspecto, é a questão ontológica, né? Porque quando a gente fala, né, de fenômenos paranormais, hoje se estuda, né, tem a psicologia anomalística, né, que procura ver o lado, né, da psicologia das crenças, como é que a cabeça humana funciona para poder perceber determinadas coisas, notadamente subjetivas, e aquilo ali ser explicado pela psicologia, né, pela forma que a pessoa vê e a mente processa as coisas, né? Então, é uma abordagem da psicologia anomalística. Tem a abordagem também que é feita pelas ciências da religião, que aí vão estudar, né, os mecanismos, como é que... Uma abordagem antropológica, uma abordagem filosófica e até teológica, né? Mas, em si, essas abordagens não questionam a ontologia. Eu estou estudando sobre o fenômeno, mas não sobre o fenômeno em si. E se o fenômeno em si existe, isso aí eu coloco uma interrogação, então a abordagem que a gente tem da realidade, ela é incompleta. Se os fenômenos paranormais existem, se existe uma telepatia, informação mente a mente, se a mente pode afetar diretamente a matéria, só para ficar em coisas mais simples, sem falar em fenômenos, né, ou experiências mais completas, né, como as experiências, né, de quase mortos, casos sugestivos, né, de reencarnação, coisas assim que são mais complexas, mas só para a gente ficar nas coisas mais simples, se é que pode dizer que a influência da mente sobre a matéria é simples, como o Ted Sirius influenciou lá, como apareceu, né? Você desloca um objeto, o Walter não citou aqui, mas em outras ocasiões, ele teve a oportunidade de presenciar poltergeist, que são aqueles fenômenos que em determinados ambientes aparecem coisas quebrando, coisas pegando fogo, né? Objetos se deslocando. Ele teve a oportunidade 2 vezes, né? Não foi só uma vez, 2 vezes de presenciar isso. Puxa, se não é fraude, primeira hipótese. Se isso ocorreu, então o nosso modo, né, de abordagem da dita realidade, ele está incompleto, no mínimo. Então, né, alguns até postulam, né, até a consciência, né, como algo fundamental, né, como algo fundamental
a matéria, né? A gente tem hoje, né, até onde se vai o conhecimento, 4 campos, né? Então, o referente é o campo eletromagnético, campo gravitacional, né? E já os dentro do átomo, né? As interações fortes e as interações fracas. Esses campos ainda não se juntaram, né? Tem especulações aí de teoria das cordas, tudo, mas ainda isso ainda são hipóteses, né? Então, pô, se existe uma informação da mente sobre a matéria ou da mente, né, a atuação direta da mente sobre a matéria, então é um fenômeno físico. Eu consigo fotografar, filmar, ter toda uma comprovação disso. Se existe, né, uma informação da mente, né, de outra mente, né? E isso aqui existem evidências estatísticas e meta-análises muito grandes sobre isso. Então, isso está evidenciado, né, pelo menos em nível estatístico, né, sem falar dos casos espontâneos que existem. Então, a gente mostra, né, na minha forma de ver, que a gente tem uma abordagem completa sobre a matéria. E os fenômenos paranormais, eles mostram, e o que Walter trouxe hoje é uma contundência que, puxa vida, isso ocorreu durante muito tempo. Não ocorre mais, né? Mas ocorreu durante muito tempo em muitos países, pesquisado por muita gente. É tudo fraude? Essa é a questão que ele colocou. Tudo isso é fraude, né? Aí eu queria pedir a Walter, né, os comentários dele aí sobre a questão da ontologia, né? Puxa vida, esses fenômenos existem de verdade, porque, né? Porque é o que parece, os nossos conhecimentos científicos ainda não aceitam muito bem esses tipos de fenômenos. Na verdade, a ontologia é o ser em si. Né? Ontologia. Né? Então, na verdade, primeiro nós ignoramos o que é a realidade. O que percebemos, na realidade, é o modo da nossa estrutura sensorial, né, e da nossa programação, né, orgânica. O que eu vejo não é o que já me vê, o que eu não vê. Nós achamos que percebemos da mesma maneira, mas isso é apenas uma hipótese. Né? É claro que, por exemplo, eu não sei se o Jaume e o Ronaldo percebem o vermelho como eu percebo. Não há como provar isso. Então, o que é a realidade em si? Nós não sabemos. Nós apenas percebemos o que há lá fora, e com muito problema que vem de dentro, porque às vezes a subjetividade, né, afeta a objetividade. Tá? Por exemplo, a pessoa que vê um fato de maneira emocional não vê da mesma maneira que outra pessoa vê de maneira racional. Quem está certo? Aquele que percebeu um fato de maneira emocional ou aquele que o percebeu de maneira racional e não emocional? Nós não sabemos quem está certo. Então há sempre esse dilema em relação a o que é a realidade. É a mesma coisa. A pessoa é sobrevivência da consciência. Não. A mente é que é o todo. A consciência faz parte da mente. A memória faz parte da mente. Então, em vez de dizer, por exemplo, a sobrevivência da consciência, por que não dizer a sobrevivência da memória? Que é mais importante do que a consciência. E depois, o que é a autoconsciência? Você perceber a si mesmo e perceber o mundo exterior. Então, são esses problemas, porque a mente é que é o conjunto de tudo isso. Né? E o que sobrevive não é a consciência nem a memória, o que sobrevive é a mente. Então, isso é assim que, no caso da memória extracerebral, essa memória é apenas um mero retalho de uma vida passada, e não completa. Porque a própria memória se modifica com o tempo. Há memórias que estão bloqueadas.
e outras que são de fácil acesso. Então, isso demandaria uma palestra muito muito longa, sobre o que é a memória, porque, na verdade, nós somos fundamentalmente memória. Daí porque, quando a pessoa tem Alzheimer ou demência, não existe mais. Por quê? Porque nós somos memória. E memória que se torna a nossa consciência e a nossa autoconsciência. Obrigado, Walter, pelas reflexões, né? E, pessoal, só informando, no próximo sábado, né, como sempre, né, iniciando já hoje, dia 1º sábado de janeiro, né, de 2025, e sábado que vem, às 11h30, estaremos aqui também com a apresentação de outro tema relevante, né? Então, agradeço, né, a todos, aqui a Walter... 11h30, não, 9h30, não? 9h30, exatamente. Todo sábado, né, às 9h30, estaremos aqui, né, agradecer a Walter, né, pela oportunidade. Agora a gravação, acredito que ficou certinha, né, para a gente poder publicar no YouTube. Tá certo? Então, pessoal, um bom final de semana, obrigado, aí um ano novo, né, muito próximo. Feliz ano novo. Então, tchau, Miguel. Tchau. Até mais. Tchau, amigo. Feliz ano novo. Até logo. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Um abraço para todos. Tá, obrigado.